Olá, bem-vindos ao quadro. A partir desta aula, nós vamos estudar as relações ecológicas que acontecem entre os seres vivos que habitam o nosso planeta. Nós vamos, primeiramente, entender dois termos que são muito importantes para compreender posteriormente cada uma das relações ecológicas. Todas as relações ecológicas se enquadram em dois tipos: as relações intraespecíficas e também as relações interespecíficas. O termo específica significa que essas relações são estabelecidas entre determinadas espécies. Já os dois termos que diferenciam as palavras, o termo intra e o termo inter, é que vão determinar a diferença entre elas. O termo intra significa dentro. Dentro de quê? Dentro de um mesmo grupo, dentro de uma mesma espécie. Então, as relações intraespecíficas são relações estabelecidas entre indivíduos de uma mesma espécie. Já o termo inter, como da palavra internacional, significa que são relações com espécies de fora, com espécies diferentes. Então, as relações interespecíficas são relações estabelecidas entre indivíduos de espécies diferentes. Vamos começar com um grupo de relações intraespecíficas. Imagine o seguinte exemplo: nós temos aqui uma área delimitada e vivem aqui as minhas velhas amigas borboletas. Então, eu tenho aqui uma população de borboletas. Vamos relembrar o conceito de população, um conjunto de indivíduos que vivem em uma mesma área, indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma mesma área. Bom, vocês sabem que essas borboletas vão explorar o ambiente, vão reproduzir, interagindo indivíduos do sexo feminino com indivíduos do sexo masculino, vão procriar e essa população vai aumentar. O que acontece em todo esse período de tempo? Vai acontecer entre esses indivíduos uma competição. E aqui nós já vemos a nossa primeira relação intraespecífica, a competição intraespecífica. É uma competição que acontece entre indivíduos de uma mesma espécie que vivem em um mesmo ambiente, ou seja, é uma competição que acontece dentro de uma população. Essa competição pode ser por fatores variados, como, por exemplo, competição por alimento, competição também por espaço, e nós já vimos nas aulas sobre fatores que regulam o crescimento de uma população que a densidade demográfica, o aumento da densidade demográfica, faz aumentar essa competição por alimento e por espaço. Aqui nós estamos vendo uma população de borboletas, mas imagine que fosse uma população de plantas. Essas plantas poderiam competir por luz. Esse tipo de competição é muito comum nas florestas densas, em que as plantas que estão ali germinando no chão têm que competir entre si para ganhar o espaço aéreo, onde a luz é mais abundante. E também pode haver competição relacionada à procriação. E quando eu digo procriação, nós temos tanto uma competição por espaços, principalmente para alojar os filhotes, né, para construir os ninhos, e também temos a competição por parceiros. E pensando já na competição por parceiros,
Nós já lembramos, né, daquelas imagens que a gente vê na televisão entre dois machos lutando para ficar com a fêmea, mas nem sempre competir é igual a lutar. Competir também pode ser se destacar em algo que se tem de melhor. Por exemplo, vocês já viram também aves que demonstram as suas plumagens, como por exemplo os pavões machos que demonstram as suas plumagens para a fêmea, e o pavão mais bonito, com a plumagem mais atrativa, será escolhido pela fêmea. Essa é uma forma de competir que mostra a adaptação daquele indivíduo ao meio. Se nós pensarmos também em exemplos de plantas, como as plantas que vivem no cerrado. No cerrado, o que acontece é que a água é muito profunda, ela está muito abaixo do nível da superfície do solo. Imagine duas plantas então de mesma espécie, uma que conseguiu desenvolver as suas raízes até atingir esse corpo d'água e a outra que cresceu bem próxima e que não conseguiu desenvolver tanto as suas raízes. O que vai acontecer? A planta que tem as suas raízes mais profundas vai se desenvolver, vai sobreviver, e a planta com raízes curtas provavelmente será eliminada do ambiente. Inclusive, em regiões desérticas, a distribuição dos indivíduos acontece de forma que um não impeça o outro de se desenvolver, porque essa adaptação das raízes é essencial para a sobrevivência e também representa um tipo de competição entre indivíduos de mesma espécie. Eles sobrevivem a distâncias um pouquinho maiores para que eles possam competir menos por recursos que estão no meio. Bom, pessoal, essa foi a primeira relação intraespecífica que nós vimos. Nós ainda vamos estudar mais duas relações, mas elas ficam para a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Continuem estudando!